Fala dessa sua vinda para a capital, né? Até a sua chegada na Antissequestro e no final de carreira já como superintendente geral de polícia. Ao término do curso de operações especiais, né, eu fui então fui para a divisão de tóxico entorpecente e foi aquele baque, porque eu sempre morei no interior. A minha vida todinha foi no interior, né? Belo Horizonte, eu vinha aqui, meus pais já moravam aqui, eu vinha de vez em quando aqui em Belo Horizonte, eu chegava sábado de manhã, de ônibus, ficava o dia todo, à noite eu já voltava para o interior, porque eu não gostava de Belo Horizonte. Ah, é mesmo, doutor? E quando eu vim fazer o curso de operações especiais, eu acabei trazendo minha família para cá. Meu filho ainda era criança ainda, a minha filha e meu filho ainda não eram crianças, né? Aí a gente acabou se acostumando com a cidade e com a minha ida para a divisão de tóxico entorpecente, eu comecei a entender como é que funcionava a polícia civil aqui em Belo Horizonte, né? E também foi um aprendizado, serviu, né, como uma escola para mim. E a partir desse ano que eu trabalhei durante o tempo que eu fiquei lá na Tóxico, né, eu fui chamado para trabalhar na divisão de sequestro, que os sequestros continuavam a crescer cada ano mais, né? E então foi quando eu me vi no local que realmente eu gostaria de estar. Então o sequestro foi onde que eu encontrei o meu propósito de vida. E eu fiz assim, durante o tempo todo que eu trabalhei na de sequestro, foram durante 13 anos, e foi onde então que eu falei, poxa, era isso que eu estava procurando há bastante tempo e eu não sabia que era isso, né? E agora eu descobri que realmente era a antissequestro que eu gostaria de estar. E aí os crimes, né, estavam continuando a acontecer, e a gente já tinha uma equipe antes desse curso que eu fiz, né? Já tinha uma equipe antes que trabalhava no antissequestro. Também tinha feito o curso e já estavam trabalhando, né? Então, aliamos a experiência deles, né, com os policiais mais novos que chegaram, e a partir daí a gente começou a tentar entender como é que funcionava um sequestro. A dinâmica desse crime. A dinâmica do crime, né? Como é que ia acontecer isso? Porque no Brasil nenhuma delegacia, nenhuma polícia civil, nenhuma divisão de sequestro, ela tinha esse tipo de conhecimento, né? Então não tinha como a gente trocar ideias, né? E a partir disso a gente começou a entender como é que funcionava o sequestro, e quando a gente entendeu como é que funcionava o sequestro, ainda na fase analógica da tecnologia, né, onde que o sequestrador usava o telefone público, o chamado orelhão, a gente desenvolveu um tipo de investigação que a gente conseguia chegar nos autores e prendê-los. Tanto é que lá no Rio de Janeiro, isso foi em 95 mais ou menos, a gente estava em Ipanema e o sequestrador estava ligando do Arco da Lapa, que devia dar aí uns 5 quilômetros, 10 quilômetros, talvez, não sei de onde que a gente estava, e a gente conseguiu identificar de qual telefone estava ligando, e a partir daí nós fomos para o local, conseguimos prender o sequestrador, e a partir daí a gente conseguiu chegar ao local do cativeiro e ainda prender outros integrantes da quadrilha, que se tornou, inclusive, famoso, né? Tanto no Rio de Janeiro, quanto em Minas Gerais, quanto no Brasil, essa saga nossa que foi investigar numa cidade que hoje a gente, apesar de ser uma cidade maravilhosa, né, pelas belezas naturais, passa por um momento extremamente difícil no que diz respeito à segurança pública, né? E naquele tempo já tinha um resquício disso, já tinha um pedaço dessa violência que iria se tornar o que se tornou hoje. A sementinha foi plantada lá atrás. Bem lá atrás, né? E a gente
conseguiu trabalhar e a gente conseguiu se sair bem nesse tipo dessa nossa atividade. Muito bem, doutor. E do antissequestro, você trabalhou em outra delegacia ou você foi já ser superintendente geral? Como é que foi essa transição, doutor? Aqui em Belo Horizonte eu só trabalhei na tóxico entorpecente e na antissequestro. A tóxico entorpecente 1 ano e na antissequestro foram 12, 13 anos. 13 anos. Foi a única delegacia minha que eu tive, foi esta, né? As 2 delegacias foram estas, né? E já quase no final de carreira, e como eu havia sofrido um acidente no sequestro ocorrido em Divinópolis e o pagamento do resgate em Taubaté, no pagamento do resgate eu estava presente e fui baleado. Eu levei vários tiros, fui levado para o hospital de Taubaté, fiquei no CTI ali 1 semana mais ou menos, morre, não morre. Eu fui trazido de helicóptero com a UTI para Belo Horizonte, fui para o Ipseng, fiquei lá mais uns 50 dias. Então, uma dificuldade tremenda, as 2 pernas quebradas, braço quebrado, um tiro me cortou pela barriga e atingiu o baço, atingiu alguns órgãos na barriga, né? E aquilo ali estava com a bolsa de colostomia. Essa bolsa de colostomia foi retirada algum tempo depois. E eu ainda consegui me recuperar e voltei a trabalhar no DOESP. Voltou, mesmo assim. Os encalços, né? Os percalços da profissão, né, doutor? Sim, esse lado, às vezes, muita gente que nem fica sabendo, a sociedade em geral, né? Esse lado que é o lado da baixa, né, doutor? Do confronto policial, né? Principalmente onde o senhor trabalhou, que é a antissequestro, uma delegacia muito operacional e sempre sujeita a esses confrontos diretos, né, doutor? Então só foi uma baixa, né, doutor? Deus abençoou o senhor, né, doutor? Sim, com certeza, porque o disparo de 762 era um tiro de 762, né? Então, alto, com calibre de alta causa um estrago enorme, né, no corpo humano, né? E eu tive sorte de não ter falecido na hora, no momento. Não foi fatal, né? Não foi fatal. Ficou evidente que ficou o resquício, né, disso tudo, né? Até hoje eu me sinto com algumas dificuldades, né, mas nada que me impediu de continuar trabalhando e indo para outros sequestros. E só que agora, só depois disso, eu não podia mais fazer a tomada do imóvel. Eu era o último a chegar, porque a condição física minha... Tinha uma limitação física, né, doutor? Eu fiquei com a limitação. A vontade, a gana, a perseverança era a mesma, né? Era a mesma. E assim, foi interessante que quando eu fui baleado, foi quando meu filho entrou para a Polícia Civil. Então foi exatamente eu estava no Ipseng, tinha saído da UTI, estava no quarto, aí meu filho veio me dizer que havia passado um concurso para a Polícia Civil. E nem esse fato fez ele desistir, né, doutor? Porque eu sei que hoje ele é inspetor de polícia, né? Exato, Então, assim, para mim também foi um motivo de alegria, né? Se é isso que ele quer fazer, é isso que ele fará, né? E ele foi posteriormente, né, depois que eu retomei o trabalho, ele também foi trabalhar na divisão de sequestro. Nós fizemos algumas investigações de sequestro, tomada de cativeiro juntos, né? Então foi para mim também uma bênção que eu recebi, né, com a presença do meu filho ao meu lado e a gente combatendo os tipos de crime, um tipo de crime extremamente repugnante, né? Alguém sequestrar alguém, deixar em algum local extremamente estranho, né? Porque normalmente são pessoas que estão acostumadas com a família, tem o seu quarto, e você não usufruir disso dentro de um cativeiro, né? Então era um prazer para a gente quando a gente retirava alguém do cativeiro.
E lá atrás, doutor, quando o senhor sempre teve esse sonho de ser delegado, né? Você imaginava que o senhor ia estar à frente de uma delegacia igual o DEOESP e chegar a trabalhar junto com o seu filho, vocês apurando sequestros, doutor? Não, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Inclusive, eu nem sabia onde é que eu iria trabalhar, né? Mas foi antes do sequestro, então, que eu encontrei o meu propósito de vida, né? E quando meu filho entrou para a polícia, né? Ele passou por várias delegacias aqui em Belo Horizonte, né? Ele ganhou experiência, e quando ele foi para o DEOESP e foi para antissequestro, ele já e trouxe uma grande bagagem, né, de investigação também, que contribuiu e muito para a continuação do nosso trabalho, né? Isso aí, com certeza, que me fez muito, mas muito feliz com o rumo que o meu filho estava tomando. Tá certo. E depois disso, então, o senhor foi nomeado, né, superintendente de Polícia Geral. Fala um pouquinho sobre essa passagem sua lá como superintendente, o que você pode nos relatar? Eu diria que é triste. Triste, doutor? Triste. Porque eu ocupei um cargo, né, do Conselho Superior de Polícia, né? E quando eu comecei, achei legal quando me convidaram. Eu achei, legal, alguém estava vendo que o trabalho... Valorizando o meu trabalho, e estão me colocando num cargo de suma importância dentro da Polícia Civil, né? Só que depois que eu estava sentado no cargo de superintendente-geral da Polícia Civil, é que eu percebi que eu deveria ter ficado na área operacional, porque a parte burocrática, né, não tinha nada a ver comigo. Então aquilo ali me corroeu por dentro e eu não conseguia mais continuar dentro da Polícia Civil. E não queria também, já tinha passado por muitos contratempos, né? Tinha me salvado, né, de um tiroteio extremamente violento. Então eu vi que estava já na hora de descansar. Cumpriu o legado, né, doutor? Cumpri. Com maestria, vamos dizer assim. Cumpri. Eu tenho certeza absoluta que sim, né? E, além do mais, também, eu fui professor e coordenador da Acadepol também, de uma disciplina, né? Essa é uma fase muito importante na sua vida, né, doutor? Nós podemos falar sobre isso, sobre você entrou para a academia como instrutor, professor, e eu era coordenador de uma disciplina que chama TAP, Técnicas de Ação Policial. Então, durante esse período que eu estava no DEOESP, a gente tinha alguns outros professores do DEOESP lá na Acadepol, bem como de outras delegacias também. Então a gente fazia muitos cursos, né? Do DEOESP a gente fazia muitos cursos. Como o sequestro não é algo que acontecia cotidianamente, permitia que a gente estava sempre treinando. A gente treinava muito, a gente viajava para outros estados, né? A gente fazia cursos em outros estados. Intercâmbios. E com isso a gente adquiriu uma experiência que a gente poderia passar para a Polícia Civil. E foi o que nós fizemos. Então a gente montou uma equipe de professores na Acadepol e repassando os conhecimentos que a gente tinha na prática e teoricamente, né? E a parte teórica é o que a gente ia aplicar na prática quando a gente estivesse diante de um confronto armado. Então eu acredito que a gente tenha revolucionado o ensino na Acadepol nessa área, porque a gente trazia as técnicas mais bem utilizadas no mundo todo. A disciplina do TAP é aquela que a gente vai quando ninguém mais acredita que algo de bom vai sair, você vai lá e consegue resolver o problema, e às vezes sem dar um disparo, né? Então é possível a gente agir de forma correta, né? Inclusive, foi quando, no início da década de 90, a gente tinha muito roubo a banco. Era muito roubo a banco, né?
pessoal, não o novo cangaço, mas o roubo, que o pessoal entrava no banco, 3, 4, agência, das agências bancárias, né, fazia o pessoal como refém, e ali tirava todo o dinheiro que ele fugia e ia embora. Né? Quando a polícia cercava o local, então, isso lá no início da década de 90, ou até na década de 80, qual que era a ação policial que a gente tinha? Que era entrar, chegar e falar, ó, se vocês não liberarem os reféns, nós vamos entrar. E quando eles não liberavam, a gente entrava, atirava, matava, né? E reféns também eram sacrificados também. E a gente não tinha uma outra forma de resolver esse problema. Quando apareceu nos Estados Unidos uma nova disciplina chamada gerenciamento de crise. Então, quando apareceu o gerenciamento de crise feito pelo FBI e pela SWAT lá dos Estados Unidos, a gente percebeu que era possível resolver o problema somente com a negociação. Evidentemente, estando por trás, né, o grupo tático que iria fazer a entrada caso a negociação não resolvesse. Mas, na maioria dos casos. Então, eu fui fazer um curso em Brasília, na Academia da Polícia Federal, onde eles trouxeram esse conhecimento para o Brasil. Então, eu fui um dos precursores dentro da Polícia Civil de colocar essa disciplina dentro da Cadepol e transferindo esse conhecimento para a Polícia Civil. Então, eu me sinto bastante orgulhoso de ter feito o curso, de ter sido escolhido para fazer o curso, de ter feito o curso e ter depois espalhado esse tipo de conhecimento. Mais uma vez deixando o seu legado aí, né, doutor? Mais uma vez deixando, com certeza que sim. O que o senhor pode falar hoje para os novos policiais, doutor? Deixar um recado aí para os novos policiais, o pessoal que está aí à frente das delegacias, no combate ao crime hoje, que o crime, cada dia que passa, o crime está mais organizado, poder ofensivo muito grande. Inclusive, esses dias tivemos mais uma ação do novo cangaço aí, pessoal explodindo caixas eletrônicos, né? O que o senhor pode falar para os novos policiais? Qual o crime, ele nunca vai acabar, né? Ele nunca vai acabar, né? A gente pode melhorar muito como ser humano, né? Mas sempre a gente vai ter aqueles que querem ainda praticar o mal, querem, né, viver de uma forma que seja de tomar as coisas dos outros, né? Então, entrando dentro de um banco, roubando dinheiro e ali querendo viver a vida da forma como eles entendem, né? E do outro lado tem a polícia, né? E a função da polícia é exatamente impedir que esses fatos venham a acontecer. Então, o policial, aquele que ele escolhe ser policial, né? Ele tem que ter um propósito de vida voltado para isso, né? E não como um mero emprego. Se for um mero emprego, ele vai estar entrando no pior emprego do mundo. Agora, se ele tem o propósito de servir a sociedade, com certeza que a polícia, principalmente no caso da nossa, né, no caso da Polícia Civil, a gente resolve um monte de problemas para a sociedade. Então, é um propósito, tem que ser um propósito de vida, não um emprego a mais. Então, o policial ele tem que ter a vontade de realmente resolver os problemas que aparecem à sua frente. E foi isso que, principalmente, eu sempre pensei e sempre quase que doei a minha vida para isso. Graças a Deus não aconteceu, mas se fosse preciso, eu teria feito isso. E várias vezes nós passamos, né, o DEOESP, a minha equipe, a gente sempre passou por enormes dificuldades, enormes perigos, mas a gente sempre conseguiu superar tudo isso. Muito bem. Então, gente, vamos ficar por aqui. Vamos agradecer a todos pela audiência, né? Mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, curtam, compartilhem os nossos conteúdos. A sua participação é muito importante. E fica aqui registrado um convite, o filho do Dr. Elson, o Marquis. Trabalhei com ele lá na Força, viu, doutor? Na Força? Teve uma passagem lá na Força, lá com a gente.
Talvez ele nem lembre mais do velho Bambi aqui. Marquinhos, um abraço, viu? Está convidado para você comparecer aqui e a gente gravar aqui. E os novos policiais, o nosso canal, gente, ele é voltado para a segurança pública e é um prazer receber aqui os colegas aposentados, mas também o pessoal da ativa, para trazer as novidades, trazer como que a polícia está hoje em dia, trazer matérias, né? Informações para o público em geral, para a gente estar sempre valorizando a nossa gloriosa Polícia Civil e voltando ela para o patamar de onde ela nunca deveria ter saído, que é o topo. A Polícia Civil sempre foi referência, não só aqui em Minas, mas no Brasil inteiro. É isso. Suas considerações finais, doutor, fica à vontade para... Bambi, eu agradeço, né, enormemente, né, o convite que você me fez. Fiquei muito lisonjeado com o convite, né, para a gente vir aqui conversar sobre um assunto que a gente adora, né, conversar sobre polícia, né? Então é um prazerão estar aqui com você. Espero e tenho certeza que esse canal de vocês aqui vai ter bastante sucesso. E os colegas devem acompanhá-lo, porque é aqui que a gente pode falar sobre o serviço que nós prestamos à sociedade, né? Então é importantíssimo isso que você está fazendo aqui e esperamos que os novos policiais, com os conhecimentos que eles têm hoje, muito mais até do que nós, né, principalmente na parte tecnológica, né, que é essencial no trabalho de investigação. Então, vai fazer com que a gente cada vez mais seja imprescindível para as pessoas que acreditam que nós temos o poder de resolver muitos e muitos problemas. Obrigado. Um abraço a todos. Doutor. Valeu. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Muito bom. Abraço. Tamo junto.